Secretária de loja expulsa homem negro por estar usando um chinelo, mas o real motivo foi outro. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Paulo Henrique Ferreira sempre foi um homem de princípios sólidos. Nascido e criado na periferia de São Paulo, havia conquistado seu espaço no competitivo mercado de arquitetura através de muito estudo e dedicação. Aos 35 anos, era respeitado por seu talento excepcional em projetos sustentáveis, transformando áreas degradadas em espaços comunitários vibrantes que beneficiavam principalmente pessoas de baixa renda. Seus colegas admiravam sua habilidade de conciliar estética com funcionalidade, sem jamais perder de vista o impacto social de seu trabalho, característica que o destacava entre os profissionais da área. Apesar do sucesso profissional, Paulo mantinha-se fiel às suas origens, frequentando os mesmos lugares de sua juventude e vestindo-se de forma simples quando não estava em compromissos de trabalho, pois acreditava que a verdadeira essência de uma pessoa não estava em sua aparência, mas em suas ações e valores. Naquela sexta-feira ensolarada de março, Paulo havia acabado de finalizar uma reunião importante com a Prefeitura de São Paulo, onde seu projeto para a revitalização de uma favela havia sido aprovado por unanimidade. Estava exausto depois de semanas de preparação, mas profundamente satisfeito com o resultado, pois sabia que seu trabalho transformaria positivamente a vida de centenas de famílias que viviam em condições precárias há décadas. Decidiu então que merecia comemorar aquela conquista e ligou para sua mãe, Dona Conceição, convidando-a para um almoço especial no domingo, onde contaria pessoalmente sobre seu novo projeto. Após desligar o telefone, Paulo lembrou-se que precisava comprar um presente para sua mãe, algo que simbolizasse a gratidão que sentia por todo o apoio incondicional que ela sempre lhe dera, especialmente nos momentos mais difíceis de sua jornada acadêmica e profissional. O Shopping Eldorado, localizado em um bairro nobre da capital paulista, era famoso por suas lojas de alto padrão e uma clientela predominantemente abastada, que circulava pelos corredores exibindo roupas de grife e acessórios caros. Paulo raramente frequentava aquele ambiente, mas sabia que lá encontraria o presente perfeito para sua mãe, um conjunto de joias delicadas que havia visto em um catálogo digital da Joalheria Esplendor, conhecida por peças elegantes e de qualidade excepcional. Como estava saindo diretamente do escritório, onde havia trabalhado pela manhã finalizando alguns detalhes do projeto, vestia roupas casuais, uma camiseta cinza simples, bermuda de algodão e chinelos de dedo. Algo completamente fora do padrão estético daquele ambiente sofisticado, mas que para ele não deveria ser motivo de qualquer constrangimento. Ao adentrar o shopping climatizado, Paulo sentiu imediatamente os olhares de estranhamento dirigidos a ele, mas escolheu ignorá-los, concentrando-se apenas em seu objetivo de encontrar o presente perfeito para Dona Conceição. Seguiu diretamente para o segundo andar, onde ficava a Joalheria Esplendor, observando distraidamente as vitrines das outras lojas enquanto caminhava pelo corredor amplo e bem iluminado. A joalheria tinha uma fachada imponente, toda em vidro e metal dourado, com seguranças uniformizados posicionados discretamente nas laterais da entrada, conferindo aos clientes uma sensação de exclusividade e segurança. Paulo respirou fundo antes de entrar, mentalizando exatamente o que procurava, um conjunto de brincos e colar com pequenos diamantes que havia separado virtualmente no aplicativo da loja. Assim que Paulo pisou na Joalheria Esplendor, notou a mudança imediata na postura dos funcionários que conversavam animadamente no balcão central. A conversa cessou abruptamente, seguida por olhares rápidos trocados entre eles, numa comunicação silenciosa que Paulo conhecia bem, era o mesmo tipo de reação que enfrentava ocasionalmente em ambientes elitizados. Decidido a não deixar que aquela recepção fria estragasse seu dia, caminhou confiante em direção às vitrines onde ficavam expostos os conjuntos de joias, admirando as peças delicadas que brilhavam intensamente sob a iluminação cuidadosamente planejada para realçar cada detalhe das pedras preciosas. Do outro lado da loja, Mariana Alvarez, a gerente, observava Paulo com uma expressão de desaprovação mal disfarçada, enquanto sussurrava algo para Amanda Torquato, a secretária recém-contratada, que assentiu discretamente e começou a se aproximar dele.
Amanda, uma jovem de 28 anos com cabelos loiros perfeitamente alinhados em um coque severo e usando um terno feminino impecavelmente passado, havia sido contratada há apenas 3 meses, mas já demonstrava total alinhamento com os valores implícitos da joalheria, atender preferencialmente clientes que combinassem com o perfil da loja. Aproximou-se de Paulo com um sorriso artificial nos lábios finos e cobertos por um batom vermelho intenso, posicionando-se estrategicamente entre ele e a vitrine que observava. "Posso ajudá-lo?", perguntou em um tom que mesclava a falsa cordialidade com uma pitada quase imperceptível de desdém, examinando-o dos pés à cabeça com um olhar crítico que se deteve por alguns segundos em seus chinelos de dedo. Paulo, acostumado a esse tipo de tratamento em ambientes elitizados, manteve sua postura educada e explicou calmamente que estava interessado no conjunto de joias que havia visto no aplicativo da loja, um presente especial para sua mãe. A resposta de Paulo pareceu surpreender Amanda, que esperava uma fala hesitante ou insegura, típica de quem se sente deslocado. "Sinto muito, senhor, mas não será possível atendê-lo hoje", disse ela, mantendo um sorriso forçado enquanto apontava discretamente para seus pés. "Nossa loja tem um código de vestimenta que não permite a entrada de clientes usando chinelos", completou, enfatizando a última palavra como se pronunciasse algo extremamente ofensivo. Paulo franziu o senho, confuso com aquela informação que jamais havia visto em qualquer material da loja, fosse físico ou digital, e olhou ao redor procurando alguma placa ou aviso que informasse sobre tal restrição, mas não encontrou absolutamente nada que corroborasse a afirmação da secretária. Apesar da surpresa inicial, manteve-se calmo e decidiu questionar educadamente: "Entendo a preocupação com a aparência dos clientes, mas não vi essa informação em lugar algum. Poderia me mostrar onde está esse regulamento?" A pergunta de Paulo claramente desestabilizou Amanda, que não esperava ser questionada de forma tão direta e educada. Ela hesitou por alguns segundos, lançando um olhar rápido em direção à gerente Mariana, que assistia à cena com interesse, pronta para intervir caso necessário. "Não temos isso escrito, senhor, é uma política interna", respondeu Amanda, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa. "De qualquer forma, precisamos pedir que se retire e retorne em outra ocasião, com calçados apropriados", continuou, elevando ligeiramente o tom de voz, uma tática comum para intimidar e encerrar a discussão. Paulo sentiu um misto de indignação e tristeza, reconhecendo que aquela situação nada tinha a ver com seus chinelos, mas sim com um preconceito velado que enfrentava desde sua juventude em espaços predominantemente brancos e elitizados da cidade. Outros clientes começaram a observar a cena, alguns com expressões de curiosidade, outros com evidente desconforto diante do que presenciavam. Paulo, percebendo que a situação estava se tornando um espetáculo público, decidiu não prolongar aquele confronto que já conhecia tão bem. "Entendo perfeitamente o que está acontecendo aqui, e posso garantir que não são os meus chinelos que incomodam vocês", disse calmamente, olhando diretamente nos olhos de Amanda, que baixou o olhar, incapaz de sustentar o contato visual. "Vou me retirar como solicitado, mas saiba que essa política interna tem um nome muito específico na legislação brasileira", completou, referindo-se claramente à Lei 7.716, que criminaliza o racismo e outras formas de discriminação no Brasil. Paulo deixou a joalheria sob os olhares atentos dos funcionários e clientes, mantendo a dignidade que sempre o caracterizou, mesmo nos momentos mais desafiadores. Enquanto caminhava em direção à saída do shopping, foi abordado por uma senhora elegante que havia presenciado toda a cena dentro da loja. "Jovem, meu nome é Elisa Mendonça, sou advogada especializada em direitos civis, e o que acabei de presenciar foi um caso claro de discriminação racial", disse ela, entregando-lhe um cartão com seu contato. "Se estiver interessado em buscar justiça, ficarei honrado em representá-lo", completou com um sorriso genuíno de solidariedade. Paulo agradeceu o gesto, pegando o cartão e prometendo que entraria em contato, mas naquele momento precisava processar seus sentimentos e decidir qual seria seu próximo passo diante daquela humilhação pública que, infelizmente, não era uma novidade em sua trajetória. Ao chegar em casa,
Paulo não conseguiu evitar que as lágrimas finalmente escapassem, não apenas pela humilhação sofrida, mas pela constatação de que, mesmo após tantas conquistas profissionais e pessoais, ainda era reduzido à cor de sua pele em determinados ambientes. Sentou-se em seu sofá e ficou observando o cartão de Elisa Mendonça por longos minutos, refletindo sobre como aquele incidente aparentemente isolado era, na verdade, parte de um sistema muito maior de discriminação que afetava milhões de brasileiros diariamente. Após algum tempo de reflexão profunda, Paulo tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente a de muitas outras pessoas. Não deixaria aquela situação impune. Transformaria aquela dor em luta e usaria todos os recursos ao seu alcance para expor e combater o racismo estrutural que ainda persistia, camuflado sob políticas internas e códigos de vestimenta arbitrários em estabelecimentos comerciais por todo o país. Na manhã seguinte, Paulo acordou com uma determinação renovada que havia substituído a dor inicial. Após uma noite de reflexões profundas sobre o ocorrido, decidiu que era hora de transformar aquela experiência negativa em algo construtivo, não apenas para si, mas para todos que já haviam passado por situações semelhantes e permaneceram em silêncio. Pegou o cartão de Elisa Mendonça que havia deixado sobre o criado mudo e discou o número, sentindo uma mistura de apreensão e convicção enquanto aguardava ser atendido. Quando a voz firme e acolhedora da advogada soou do outro lado da linha, Paulo sentiu que havia tomado a decisão certa e marcou um encontro para aquela mesma tarde, no escritório dela localizado no centro de São Paulo, um lugar que, segundo Elisa, estava acostumado a receber pessoas de todos os estilos, sem julgamentos baseados em aparências. O escritório de advocacia Mendonça e Associados ocupava 2 andares de um edifício histórico restaurado na Avenida Paulista, com uma recepção elegante, mas acolhedora, que em nada lembrava o ambiente intimidador da joalheria do dia anterior. Paulo foi recebido por Elisa pessoalmente, uma senhora de 60 e poucos anos com cabelos grisalhos curtos e olhos vivos que transmitiam sabedoria e experiência. Obrigada por vir, Sr. Ferreira, e por confiar em mim para um assunto tão delicado, disse ela, conduzindo-o até uma sala de reuniões confortável, onde uma jovem assistente já os aguardava com blocos de anotações e um gravador digital. Esta é Tainá Oliveira, minha assistente e também advogada especializada em casos de discriminação racial. Ela nos ajudará a documentar seu relato e a traçar nossa estratégia, explicou Elisa, enquanto convidava Paulo a sentar-se e ficar à vontade para contar novamente, em detalhes, tudo o que havia acontecido na joalheria Esplendor. Por quase 2 horas, Paulo narrou minuciosamente o incidente, desde o momento em que entrou no shopping até seu encontro com Elisa, sem omitir nenhum detalhe, por mais doloroso que fosse relembrá-lo. As advogadas escutaram atentamente, fazendo apenas algumas perguntas pontuais para esclarecer certos aspectos do relato, como a disposição física da loja, quantas pessoas testemunharam o ocorrido e se havia câmeras de segurança visíveis no local. Após concluir seu relato, Paulo sentiu-se emocionalmente esgotado, mas também estranhamente aliviado, como se compartilhar aquela experiência com pessoas que realmente compreendiam sua gravidade fosse o primeiro passo para transformar a dor em justiça. O que aconteceu com você, Paulo, foi indubitavelmente um caso de racismo, não apenas pela recusa em atendê-lo, mas principalmente pela justificativa forjada sobre os chinelos, afirmou Elisa com convicção, após alguns minutos analisando suas anotações. Temos um caso sólido contra a joalheria Esplendor e seus funcionários, especialmente porque não existe nenhuma política formal sobre códigos de vestimenta visível aos clientes, o que torna a recusa em atendê-lo claramente discriminatória, explicou Tainá, consultando rapidamente o site da loja em seu tablet, confirmando a ausência de qualquer menção a regras de vestuário. Nossa abordagem inicial será protocolar uma ação civil por danos morais contra o estabelecimento, solicitando uma indenização, uma retratação pública e a implementação obrigatória de treinamentos antirracistas para todos os funcionários, continuou ela, explicando que também avaliariam a possibilidade de uma denúncia criminal, dependendo das evidências que conseguissem reunir. Paulo assentiu, sentindo-se empoderado pela primeira vez desde o incidente, percebendo que não estava sozinho naquela luta e que havia canais legais efetivos para buscar justiça em casos de discriminação.
Elisa então explicou que o próximo passo seria coletar evidências adicionais, incluindo depoimentos de testemunhas que presenciaram o ocorrido, imagens das câmeras de segurança do shopping, que poderiam ser requisitadas judicialmente, e, se possível, visitas de clientes-teste à joalheria para verificar se o suposto código de vestimenta era aplicado de forma igualitária a pessoas brancas. É importante demonstrar o padrão discriminatório da loja, Paulo, para fortalecer nosso argumento de que o impedimento não estava relacionado aos chinelos, mas sim a um preconceito racial velado, explicou a advogada, revelando que aquela não era a primeira vez que representava clientes em casos semelhantes contra estabelecimentos comerciais daquele mesmo shopping. Infelizmente, esse tipo de discriminação é mais comum do que deveria ser, especialmente em ambientes de luxo, mas cada vez que levamos um caso desses à justiça, contribuímos para mudanças estruturais importantes. Completou com um misto de indignação e esperança que ressoou profundamente com os sentimentos de Paulo. Enquanto discutiam os próximos passos, o telefone de Paulo vibrou com uma notificação de mensagem. Era Rodrigo Santos, seu melhor amigo e jornalista investigativo do portal Brasil Realidade, um dos maiores sites de notícias independentes do país, conhecido por suas reportagens aprofundadas sobre questões sociais. Preciso falar com você urgentemente. Vi algo nas redes sociais sobre um incidente em uma joalheria. Era você, dizia a mensagem, acompanhada de um link para uma postagem no Instagram que já contava com milhares de visualizações. Paulo abriu o link imediatamente, sob os olhares curiosos das advogadas, e deparou-se com um vídeo amador que mostrava parcialmente sua interação com Amanda na joalheria, filmado discretamente por algum cliente que presenciara a cena. A legenda dizia: homem negro é expulso de joalheria no Shopping Eldorado por usar chinelos. Será mesmo que o calçado era o problema? O vídeo, embora curto e filmado de um ângulo que não mostrava completamente os rostos, capturou claramente o momento em que Amanda apontava para os chinelos de Paulo e pedia que ele se retirasse, assim como sua resposta digna mencionando a legislação brasileira. Em poucas horas, o post havia se tornado viral, compartilhado por influenciadores digitais, ativistas antirracistas e até mesmo por algumas celebridades que se posicionavam regularmente contra o racismo nas redes sociais. Isso muda completamente nossa estratégia, disse Elisa após assistir ao vídeo algumas vezes. Agora temos evidência audiovisual do ocorrido e, mais importante, o Tribunal da Opinião Pública já está formando seu veredicto, completou, explicando que a repercussão mediática poderia pressionar a joalheria a buscar um acordo mais rapidamente, temendo danos maiores à sua reputação. Paulo sentiu uma mistura confusa de emoções, alívio por ter uma prova concreta do ocorrido, constrangimento por sua humilhação ter se tornado pública, mas principalmente preocupação com as proporções que o caso estava tomando. Não esperava que isso se tornasse público dessa forma, comentou, hesitante, pensando em como aquela exposição poderia afetar sua vida profissional e pessoal. Elisa, percebendo sua apreensão, tocou suavemente em seu braço em um gesto reconfortante. Entendo sua preocupação, Paulo, mas veja por este ângulo. Você agora tem a oportunidade de transformar sua dor individual em uma causa coletiva, dando voz a milhares de pessoas que passam por situações semelhantes diariamente sem terem seus casos conhecidos ou reconhecidos, explicou ela, com a sabedoria de quem havia acompanhado inúmeros casos similares ao longo de décadas de atuação na defesa dos direitos civis. Enquanto ainda processava aquela nova realidade, Paulo recebeu uma ligação de Rodrigo, que insistia em conversar pessoalmente sobre o caso, propondo uma entrevista exclusiva para o portal Brasil Realidade. Decida com calma, Paulo, mas lembre-se de que sua história tem poder para conscientizar muitas pessoas sobre a realidade do racismo velado no Brasil, aconselhou Tainá, explicando que uma cobertura jornalística séria poderia agregar valor à causa, desde que conduzida com responsabilidade e sensibilidade. Após alguns minutos de reflexão profunda, Paulo decidiu aceitar a proposta do amigo, mas com algumas condições. A reportagem deveria focar no aspecto social do problema, sem sensacionalismo, e incluir especialistas em relações raciais para contextualizar adequadamente o ocorrido dentro do panorama mais amplo do racismo estrutural brasileiro. Na tarde do dia seguinte,
Paulo encontrou-se com Rodrigo em um café discreto próximo ao seu escritório de arquitetura, longe dos olhares curiosos que agora o reconheciam com frequência nas ruas, graças à viralização do vídeo que já contava com milhões de visualizações. Nunca imaginei que me tornaria o rosto de uma causa dessa magnitude, confessou Paulo ao amigo, ainda processando a rápida transformação de sua vida pessoal após o incidente. Rodrigo, um homem negro que também havia enfrentado situações semelhantes ao longo de sua vida, compreendia perfeitamente a complexidade de emoções que Paulo estava experimentando. É um fardo pesado, meu amigo, mas também uma oportunidade única de catalisar uma discussão que o Brasil insiste em varrer para debaixo do tapete, respondeu o jornalista, explicando que o portal Brasil Realidade estava preparando uma série especial sobre racismo em ambientes comerciais de luxo, inspirada no caso de Paulo, com depoimentos de outras vítimas e análises de especialistas. Enquanto conversavam sobre como estruturar a entrevista, o celular de Paulo tocou, era Tainá, com novidades importantes sobre o caso. Paulo, a joalheria Esplendor acabou de emitir uma nota oficial sobre o incidente, informou a advogada, com uma entonação que sugeria que as notícias não eram positivas. Segundo Tainá, o comunicado afirmava que a loja lamentava profundamente o mal-entendido e garantia que não praticava qualquer tipo de discriminação, atribuindo o ocorrido a uma interpretação equivocada das políticas de segurança do estabelecimento por parte de uma funcionária nova. A nota ainda mencionava que a empresa havia tomado providências internas para que situações semelhantes não voltassem a ocorrer e se colocava à disposição do cliente para prestar os devidos esclarecimentos. Paulo e Rodrigo trocaram olhares incrédulos. Era a resposta corporativa clássica, minimizando a gravidade do ocorrido, individualizando a culpa em uma única funcionária e evitando qualquer reconhecimento explícito do caráter racista do incidente. Isso só reforça nossa determinação em levar o caso adiante, afirmou Paulo, agora completamente convencido de que sua luta transcendia sua experiência pessoal e representava milhares de outras vozes silenciadas. Não queremos apenas um pedido de desculpas ou a demissão de uma funcionária, que provavelmente apenas seguiu orientações implícitas da gerência. Queremos mudanças estruturais, treinamentos antirracistas e o reconhecimento público de que o problema é sistêmico, completou, com uma firmeza que impressionou até mesmo Rodrigo, acostumado a entrevistar pessoas em situações de grande pressão emocional. O jornalista sentiu, fazendo anotações rápidas, aquele seria o ângulo principal de sua reportagem, como um caso individual de discriminação poderia catalisar transformações institucionais e sociais mais amplas, desafiando padrões arraigados de comportamento discriminatório em ambientes comerciais elitizados. Na manhã seguinte, Paulo foi surpreendido por uma ligação de Mariana Alvarez, a gerente da joalheria que observava a cena à distância no dia do incidente. Com voz trêmula e claramente ensaiada, ela ofereceu desculpas pessoais pelo mal-entendido e convidou Paulo a retornar à loja para receber um tratamento VIP e escolher a joia que desejava para sua mãe, totalmente gratuita, como um gesto de boa vontade da empresa. A proposta, que claramente visava encerrar o caso de forma rápida e discreta, evitando maiores danos à reputação da loja, foi recebida por Paulo com um misto de indignação e determinação ainda maior. Agradeço o contato, mas o que aconteceu não foi um mal-entendido, foi racismo, e não pode ser compensado com uma joia gratuita, respondeu ele com firmeza, deixando claro que seguiria com as medidas legais cabíveis e que esperava da empresa ações concretas e transformadoras, não gestos simbólicos vazios. 3 dias após o incidente, a entrevista de Paulo foi publicada no portal Brasil Realidade, acompanhada por uma reportagem especial sobre racismo em estabelecimentos comerciais de luxo, com depoimentos anônimos de outros clientes que haviam passado por situações semelhantes, estatísticas sobre denúncias de discriminação racial no comércio brasileiro e análises de especialistas em direitos civis e relações raciais. O impacto foi imediato e avassalador. Em poucas horas, o site registrou um recorde histórico de acessos. A hashtag #RacismoNãoÉpolica tornou-se o assunto mais comentado nas redes sociais brasileiras, e diversos veículos de imprensa nacional e internacional repercutiam o caso, ampliando exponencialmente a visibilidade da questão.
Para Paulo, que sempre preferiu o anonimato e a discrição, aquela súbita exposição pública era desafiadora, mas ele compreendia a importância de seu testemunho para uma causa muito maior que sua experiência individual. Uma semana após a viralização do caso, Paulo foi convidado para participar de um dos programas de entrevistas mais assistidos da televisão brasileira, o Conversa Aberta, apresentado pela jornalista Fátima Bernardes, conhecida por sua abordagem sensível e equilibrada de temas sociais complexos. Inicialmente relutante em expor-se ainda mais, Paulo foi convencido por Elisa e Tainá de que aquela seria uma oportunidade valiosa para amplificar a discussão sobre racismo estrutural para um público ainda mais amplo e diversificado. Sua história está repercutindo fortemente nas redes sociais, mas a televisão aberta ainda alcança milhões de brasileiros que não estão nessas plataformas digitais, argumentou Elisa, explicando que o impacto educativo poderia ser imenso, especialmente para pessoas mais velhas ou de menor letramento digital, que muitas vezes perpetuavam comportamentos racistas sem plena consciência de suas implicações sociais e legais. O programa foi gravado em um estúdio em São Paulo, com a presença de outros convidados estrategicamente selecionados para enriquecer o debate. A socióloga Sueli Carneiro, referência nacional em estudos sobre racismo estrutural, o delegado Marcos Santos, responsável pela Delegacia de Crimes Raciais, e Maria Eduarda Vieira, gerente de recursos humanos de uma grande rede de lojas de departamento, que implementara com sucesso um programa de treinamento antirracista para seus funcionários. A entrevista começou com Paulo narrando sua experiência na joalheria Esplendor, desta vez para uma audiência televisiva estimada em milhões de telespectadores, uma responsabilidade que ele sentia pesar sobre seus ombros enquanto escolhia cuidadosamente cada palavra, ciente do impacto que seu relato poderia ter na percepção pública sobre racismo no comércio brasileiro. Após seu relato, a apresentadora abriu espaço para os comentários dos especialistas, começando pela professora Sueli Carneiro, que contextualizou o ocorrido dentro do fenômeno mais amplo do racismo à brasileira. O que aconteceu com o Sr. Ferreira é um exemplo clássico do que chamamos de racismo institucional, mascarado sob pretextos aparentemente razoáveis como códigos de vestimenta ou políticas de segurança, que na prática funcionam como ferramentas de exclusão racial seletiva, explicou a socióloga, detalhando como estabelecimentos comerciais de elite frequentemente utilizavam critérios subjetivos para manter um ambiente predominantemente branco, sem assumir explicitamente suas práticas discriminatórias. O caso ganhou notoriedade porque foi filmado e o Sr. Ferreira teve a coragem de denunciar, mas diariamente centenas de situações semelhantes ocorrem silenciosamente, deixando cicatrizes profundas e invisíveis em suas vítimas, completou ela. O delegado Marcos Santos, por sua vez, explicou os aspectos legais do caso, detalhando como a Lei 7.716/1989 tipificava o racismo como crime inafiançável e imprescritível, incluindo a recusa de atendimento em estabelecimentos comerciais. O que muitos empresários e funcionários desconhecem é a gravidade legal desse tipo de conduta discriminatória, que pode resultar em penas de reclusão de 1 a 3 anos, além das sanções civis, como indenizações por danos morais, alertou o delegado, revelando que, desde a viralização do caso de Paulo, sua delegacia havia registrado um aumento significativo de denúncias semelhantes, um indicativo de que muitas vítimas se sentiam agora encorajadas a romper o silêncio e buscar a reparação de seus direitos violados em situações que antes normalizavam ou internalizavam como inevitáveis. Quando chegou a vez de Maria Eduarda Vieira compartilhar sua experiência com treinamentos antirracistas no ambiente corporativo, Paulo percebeu uma nova dimensão se abrindo para sua luta. A possibilidade de transformar aquela experiência dolorosa em um catalisador de mudanças concretas nas práticas comerciais brasileiras. Implementamos um programa contínuo de conscientização sobre diversidade e inclusão que vai muito além do discurso superficial corporativo, inclui análise de dados demográficos de atendimento, revisão de políticas internas, treinamentos imersivos e, principalmente, a criação de canais seguros para denúncias de discriminação, tanto por clientes quanto por colaboradores, explicou a executiva, detalhando como tais iniciativas não apenas melhoraram o ambiente de trabalho, mas também tiveram impacto positivo nos resultados comerciais da empresa, pela ampliação e diversificação de sua base de clientes.
Ao final do programa, Fátima Bernardes perguntou a Paulo qual seria seu maior desejo em relação ao desdobramento daquele caso, uma questão aparentemente simples, mas que o fez refletir profundamente sobre suas reais motivações. Inicialmente, busquei justiça por mim mesmo, pela dor e humilhação que senti naquele momento, começou ele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas agora, vendo como minha história encontrou eco em tantas outras experiências semelhantes, percebo que o que realmente desejo é uma transformação sistemática na forma como estabelecimentos comerciais lidam com a diversidade, não apenas por medo de processos ou exposição negativa, mas por uma compreensão genuína de que o racismo, mesmo em suas formas mais sutis, destrói vidas, sonhos e o próprio tecido social brasileiro, concluiu com uma eloquência que surpreendeu até mesmo Elisa, que o observava emocionada da plateia. Nos dias que se seguiram à transmissão do programa, Paulo experimentou uma intensificação da exposição pública que nunca havia imaginado para sua vida. Seu telefone não parava de tocar com pedidos de entrevistas, convites para palestras e até propostas para escrever um livro sobre sua experiência. As redes sociais da Joalheria Esplendor foram inundadas por comentários indignados de internautas que exigiam um posicionamento mais contundente da empresa, muitos anunciando boicote à marca até que medidas concretas fossem tomadas. O Shopping Eldorado, pressionado pela repercussão negativa que afetava sua imagem corporativa, emitiu um comunicado oficial distanciando-se da postura da joalheria e anunciando uma revisão completa das políticas de atendimento ao cliente em todos os estabelecimentos do complexo. Paulo observava aquele movimento com um misto de esperança e ceticismo, consciente de que muitas vezes declarações públicas de grandes corporações eram mais estratégias de relações públicas do que compromissos genuínos com mudanças estruturais. Nos dias que se seguiram, ele precisou adaptar-se rapidamente à nova realidade de uma agenda sobrecarregada de compromissos relacionados ao caso, enquanto tentava manter suas responsabilidades profissionais como arquiteto, particularmente o projeto de revitalização da favela que havia sido recentemente aprovado pela prefeitura e representava um marco importante em sua carreira. Numa manhã de quarta-feira, enquanto revisava algumas plantas no escritório, Paulo recebeu uma ligação inesperada de Ricardo Mendes, o proprietário da rede de joalherias Esplendor, solicitando uma reunião privada para discutir pessoalmente o incidente. Após consultar Elisa e Tainá, Paulo aceitou o encontro, com a condição de que suas advogadas estivessem presentes e que a conversa fosse gravada para fins de registro, termos prontamente aceitos pelo empresário, que parecia genuinamente interessado em resolver a situação de forma respeitosa. O encontro foi marcado para o dia seguinte, em um espaço neutro, a sala de reuniões de um hotel no centro da cidade, escolhido estrategicamente para evitar tanto o ambiente corporativo da joalheria quanto a exposição pública que Paulo enfrentaria em locais mais movimentados, onde agora era frequentemente reconhecido e abordado por desconhecidos que expressavam solidariedade à sua causa. A reunião começou de maneira tensa, com Ricardo Mendes visivelmente desconfortável e escolhendo cuidadosamente suas palavras. Senhor Ferreira, agradeço sinceramente por aceitar este encontro. O que aconteceu em nossa loja é inaceitável e representa tudo o que não queremos ser como empresa, iniciou o empresário, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e expressão cansada. Vim pessoalmente para pedir desculpas, não apenas como representante da Esplendor, mas como ser humano que sente vergonha pelo tratamento que você recebeu, continuou ele, surpreendendo Paulo com o que parecia ser um reconhecimento genuíno da gravidade da situação, em contraste com a nota oficial evasiva que a empresa havia divulgado inicialmente, atribuindo o incidente a um mal-entendido e a uma funcionária novata. Aprecio suas palavras, Sr. Mendes, mas preciso entender. A empresa reconhece oficialmente que o que aconteceu foi um ato de discriminação racial, questionou Elisa, indo direto ao ponto central da questão, que transcendia pedidos de desculpas individuais. Ricardo suspirou profundamente antes de responder, como se aquela pergunta direta o obrigasse a confrontar verdades desconfortáveis sobre sua própria empresa. Sim, reconhecemos, afirmou finalmente, após alguns segundos de silêncio tenso.
Após uma investigação interna, ficou claro que o suposto código de vestimenta jamais foi aplicado a clientes brancos em situação similar, e que existia uma orientação informal, nunca documentada mas tacitamente reforçada, para que funcionários dessem tratamento diferenciado a pessoas que não se encaixassem no perfil desejado da clientela, revelou ele, expondo pela primeira vez de forma explícita o racismo institucional que operava nos bastidores da marca de luxo. A confissão de Ricardo provocou um silêncio pesado na sala, quebrado apenas pelo som discreto do gravador digital que registrava cada palavra. Paulo sentiu uma mistura contraditória de emoções, uma validação dolorosa de sua experiência, agora oficialmente reconhecida como discriminatória, mas também uma indignação renovada ao confirmar o que sempre soubera intuitivamente, que sua exclusão havia sido deliberada e sistemática, não um incidente isolado. O que pretende fazer a respeito, Sr. Mendes? Perguntou Paulo, após processar aquela informação impactante, mais interessado nas ações concretas que a empresa planejava implementar do que em gestos simbólicos de arrependimento que, embora importantes, não transformariam sozinhos a cultura organizacional racista que havia sido admitida. O empresário então apresentou um documento intitulado Plano de Transformação Cultural Esplendor, elaborado com o apoio de consultores especializados em diversidade e inclusão racial, contratados emergencialmente após a repercussão negativa do caso. O plano incluía medidas abrangentes como a criação de um comitê permanente de diversidade com participação de funcionários negros de todos os níveis hierárquicos, a implementação de treinamentos antirracistas obrigatórios e periódicos para todos os colaboradores, a revisão completa das políticas de atendimento ao cliente, com eliminação de critérios subjetivos de seleção, o estabelecimento de metas de contratação para aumentar a representatividade negra em cargos de liderança, e a criação de um canal independente para denúncias de discriminação, gerido por uma organização externa especializada em direitos civis. Além dessas medidas internas, gostaríamos de propor uma parceria com o senhor para a criação de um programa social que utilizaria parte dos lucros da empresa para financiar bolsas de estudo em design de joias para jovens negros de comunidades periféricas. Continuou Ricardo, revelando a dimensão externa do plano, que buscava não apenas reparar o dano individual causado a Paulo, mas contribuir para mudanças estruturais no setor de joalherias de luxo como um todo, historicamente excludente. Não estamos buscando apenas limpar nossa imagem, Sr. Ferreira, mas iniciar uma transformação genuína que talvez nunca teríamos coragem de enfrentar sem o catalisador doloroso, mas necessário, que foi seu caso, completou o empresário, em um raro momento de sinceridade corporativa que surpreendeu positivamente as advogadas, acostumadas a enfrentar negativas sistemáticas e ofertas de acordos financeiros sigilosos em casos similares. Paulo observou atentamente o documento apresentado, consciente de que sua resposta àquela proposta poderia definir não apenas o desfecho de seu caso individual, mas potencialmente influenciar como outras empresas brasileiras lidariam com casos similares no futuro. Sr. Mendes, reconheço a seriedade de sua proposta e valorizo especialmente o reconhecimento explícito do racismo institucional que permeava as práticas da empresa, começou ele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mas preciso de tempo para analisar detalhadamente este documento com minhas advogadas e refletir sobre como podemos garantir que estas medidas sejam realmente implementadas e monitoradas a longo prazo, não apenas enquanto o caso estiver sob os holofotes da mídia, concluiu, demonstrando uma maturidade e visão estratégica que impressionaram Ricardo, que prontamente concordou em dar-lhes o tempo necessário para uma análise aprofundada, comprometendo-se a atender quaisquer ajustes ou adições que considerassem necessários. Ao deixar a reunião, Paulo sentia-se emocionalmente exausto, mas também estranhamente empoderado por aquele encontro que representava uma virada dramática em sua jornada. De vítima silenciosa a agente de transformação capaz de influenciar políticas corporativas de uma das maiores redes de joalherias do país. Você percebe a magnitude do que acabou de acontecer? Perguntou Tainá enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Um CEO veio pessoalmente pedir desculpas, reconheceu explicitamente o racismo institucional em sua empresa e apresentou um plano de transformação estrutural. Isso é praticamente inédito no contexto brasileiro, continuou a jovem advogada, visivelmente empolgada com o precedente que aquele caso estava criando. Elisa, mais experiente e naturalmente mais cautelosa, lembrou que ainda havia um longo caminho pela frente. É um começo promissor,
mas precisamos garantir que essas promessas se transformem em ações concretas e duradouras, com mecanismos de monitoramento independentes e consequências reais em caso de descumprimento. Nos dias que se seguiram, enquanto analisavam meticulosamente cada ponto do plano proposto pelo Esplendor, Paulo enfrentava outro desafio pessoal: equilibrar seu crescente papel como símbolo da luta antirracista com sua identidade profissional como arquiteto e sua vida pessoal, que havia sido completamente transformada pela exposição pública. Seu telefone não parava de tocar com convites para entrevistas, palestras e até mesmo propostas para participar de campanhas publicitárias de marcas que buscavam associar-se ao movimento antirracista, a maioria das quais ele recusava, seletivo sobre quais plataformas utilizaria para amplificar sua mensagem. Em seu escritório de arquitetura, clientes e colegas reagiam de maneiras diversas à sua nova notoriedade, alguns expressavam admiração e solidariedade, outros pareciam desconfortáveis, e alguns potenciais clientes corporativos discretamente cancelaram reuniões, temerosos da associação com uma figura que havia se tornado politicamente polêmica, um efeito colateral de sua exposição que Paulo havia antecipado, mas ainda assim doía experimentar concretamente. Em uma noite particularmente exaustiva, após conceder uma entrevista para um documentário sobre racismo estrutural no mercado de luxo, Paulo recebeu uma ligação inesperada de Dona Conceição, sua mãe, para quem inicialmente planejava comprar o presente na joalheria Esplendor antes do fatídico incidente. Meu filho, estou tão orgulhosa da sua coragem, mas também preocupada com você, disse ela, com aquela intuição maternal que sempre captava as nuances emocionais que Paulo tentava esconder. Você está cuidando de si mesmo enquanto cuida dessa causa tão importante? Perguntou, lembrando gentilmente de que sua saúde mental e bem-estar pessoal não deveriam ser sacrificados, mesmo por uma luta tão justa e necessária. Aquela conversa simples, mas profundamente afetuosa, serviu como um lembrete crucial para Paulo sobre a importância de estabelecer limites e preservar espaços de autocuidado em meio à turbulência pública que agora definia grande parte de sua vida. Seguindo o conselho materno, Paulo decidiu reservar o fim de semana para reconectar-se consigo mesmo, desligando o celular e isolando-se em sua casa de praia em Ubatuba. Um refúgio simples porém acolhedor onde costumava recarregar energias quando a vida urbana se tornava demasiadamente intensa. Durante aqueles 2 dias de solitude contemplativa, caminhando pela areia e observando o movimento hipnótico das ondas, ele refletiu profundamente sobre a trajetória extraordinária que sua vida havia tomado desde o incidente na joalheria. O que começara como uma experiência profundamente dolorosa e humilhante havia se transformado em uma plataforma poderosa para mudanças sociais significativas, catalisando discussões que normalmente permaneciam subterrâneas no contexto social brasileiro, onde o mito da democracia racial frequentemente servia para silenciar e invalidar experiências concretas de discriminação. Ao retornar à cidade na segunda-feira, Paulo sentia-se renovado e mais claro sobre os próximos passos. Reuniu-se com Elisa e Tainá para finalizar sua contraproposta ao plano apresentado pelo Esplendor, adicionando elementos cruciais como a criação de um conselho externo independente para monitorar a implementação das medidas antirracistas, composto por especialistas em relações raciais, representantes de organizações de direitos civis e ex-funcionários negros da empresa, a ampliação do programa de bolsas para incluir também capacitação em gestão de pequenos negócios, permitindo que os beneficiários não apenas aprendessem o ofício, mas desenvolvessem habilidades para empreender no setor, e um compromisso público e juridicamente vinculante de manter as políticas implementadas por no mínimo 10 anos, independentemente de mudanças na direção da empresa ou de seu contexto econômico. Esta contraproposta equilibra perfeitamente reparação individual e transformação coletiva, elogiou Elisa após revisar o documento final, impressionada com a capacidade de Paulo de transcender sua experiência pessoal para visualizar mudanças sistêmicas de longo prazo. Mais do que uma indenização financeira ou uma retratação pública, você está exigindo um compromisso estrutural com a equidade racial que poderá beneficiar gerações futuras, completou Tainá, destacando como aquela abordagem era raramente vista em casos similares.
onde as vítimas frequentemente aceitavam acordos financeiros individuais que, embora justos como compensação pessoal, raramente promoviam transformações culturais nas instituições discriminatórias. Paulo assentiu, satisfeito com o caminho escolhido. Se minha dor servir como catalisador para que outras pessoas não precisem passar pelo mesmo, então ela terá valido a pena, refletiu, em um momento de clareza sobre o sentido maior que aquela experiência traumática havia adquirido em sua vida. Na mesma tarde, a contraproposta foi enviada para Ricardo Mendes, que respondeu prontamente agendando uma nova reunião para o dia seguinte, demonstrando a seriedade com que a empresa estava tratando o caso e sua disposição para negociar os termos de um acordo que pudesse ser verdadeiramente transformador. Enquanto isso, Paulo recebeu uma notícia que ampliaria ainda mais o impacto de sua história. O Ministério Público Federal, através da Procuradoria dos Direitos do Cidadão, havia instaurado um inquérito civil para investigar práticas discriminatórias em estabelecimentos comerciais de luxo, inspirado diretamente pelo seu caso. O procurador responsável, Dr. Fernando Albuquerque, solicitava uma reunião com Paulo e suas advogadas para coletar informações detalhadas sobre o incidente, visando utilizar o caso como base para a elaboração de diretrizes nacionais de combate ao racismo no setor de comércio e serviços, uma evolução que potencialmente transformaria sua experiência individual em política pública de alcance nacional. Aquela noite, deitado em sua cama após um dia intenso de reuniões e telefonemas, Paulo sentiu uma emoção complexa que não conseguia nomear facilmente, uma mistura de gratidão pela oportunidade de catalisar mudanças significativas, responsabilidade pelo papel simbólico que agora ocupava, e uma persistente melancolia pelo fato de que sua ascensão como voz pública contra o racismo derivava de uma experiência fundamentalmente desumanizadora. Olhando para a foto de sua mãe na mesa de cabeceira, lembrou-se do presente que nunca chegou a comprar naquela tarde fatídica, e sorriu com a ironia do destino. Sua tentativa frustrada de adquirir uma joia havia desencadeado um processo de transformação muito mais valioso e duradouro do que qualquer objeto material poderia ser. Com esse pensamento reconfortante, Paulo adormeceu, preparando-se mentalmente para os desafios do dia seguinte, consciente de que cada passo daquela jornada inesperada não era apenas sobre sua história individual, mas sobre reescrever coletivamente narrativas de exclusão que permaneciam dolorosamente comuns na sociedade brasileira. A manhã da reunião decisiva com Ricardo Mendes amanheceu com um céu cinzento típico de São Paulo, refletindo o clima de expectativa tensa que pairava sobre Paulo. Enquanto se preparava, ensaiando mentalmente os pontos cruciais que precisaria defender, seu telefone tocou. Era Amanda Torquato, a secretária da joalheria Esplendor que o havia abordado naquele fatídico dia. Com voz embargada e hesitante, ela solicitava alguns minutos de sua atenção antes da reunião oficial, explicando que havia algo importante que ele precisava saber. Intrigado e cauteloso, Paulo consultou Elisa, que recomendou aceitar o encontro, mas em um local público e com sua presença como testemunha legal, condições prontamente aceitas por Amanda, que sugeriu a cafeteria do próprio hotel onde ocorreria a reunião, 1 hora antes do horário marcado com os executivos da empresa. Ao chegar à cafeteria, Paulo avistou imediatamente Amanda, quase irreconhecível sem o uniforme impecável e a postura altiva que exibia na joalheria. Vestida com roupas simples e sem maquiagem, parecia menor e infinitamente mais vulnerável, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Obrigada por aceitar me encontrar, Sr. Ferreira, disse ela, com voz trêmula, evitando contato visual direto. Preciso lhe contar toda a verdade sobre o que aconteceu naquele dia, uma verdade que nem mesmo a investigação interna da empresa revelou completamente, continuou, respirando fundo como quem reúne coragem para um mergulho em águas desconhecidas. Paulo e Elisa trocaram olhares intrigados, sentando-se silenciosamente e dando espaço para que Amanda prosseguisse com seu relato, que prometia adicionar novas camadas àquela história já complexa. Amanda revelou então que o suposto código de vestimenta nunca existira formalmente, mas era parte de um conjunto de práticas discriminatórias sistemáticas que ela havia sido treinada a aplicar desde seu primeiro dia na empresa. Na minha primeira semana, Mariana me levou para o depósito, longe das câmeras, e explicou o que chamou de filtragem de clientela, relatou,
descrevendo como a gerente havia instruído explicitamente os vendedores a desencorajar o atendimento a clientes negros, nordestinos ou visivelmente de classes sociais menos privilegiadas, utilizando pretextos como roupas inadequadas ou comportamento suspeito para justificar a recusa de serviço. Ela me disse textualmente que clientes como esses intimidam nossa clientela premium e raramente concretizam compras significativas, continuou Amanda, revelando a crueza do preconceito institucionalizado que orientava as práticas comerciais daquela loja aparentemente sofisticada. Mais chocante ainda foi o motivo pelo qual Amanda decidirá procurar Paulo. Ela havia sido designada como bode expiatório no caso, instruída a assumir toda a culpa pelo incidente, sob a ameaça velada de demissão por justa causa e inclusão em uma lista negra, informal que circulava entre lojas de luxo, impedindo a contratação de funcionários considerados problemáticos. Assinei uma declaração redigida pelos advogados da empresa assumindo total responsabilidade e afirmando que agi por conta própria, contrariando as políticas oficiais da Esplendor, confessou ela, mostrando em seu celular o documento que havia fotografado secretamente. Em troca, me prometeram uma promoção e um bônus financeiro assim que o caso esfriasse na mídia. Paulo ouvia aquelas revelações com uma mistura de indignação e tristeza, percebendo como a engrenagem do racismo institucional funcionava em múltiplos níveis, vitimizando não apenas os clientes discriminados, mas também manipulando funcionários em posições vulneráveis. Por que está me contando isso agora? Questionou Paulo, genuinamente curioso sobre a mudança de postura de alguém que havia sido instrumento direto de sua humilhação pública. Amanda baixou os olhos, visivelmente envergonhada, antes de responder, porque não consigo mais viver com essa culpa. Desde aquele dia, não durmo direito, tenho pesadelos constantes e ataques de ansiedade, confessou, revelando o custo emocional de sua participação naquele sistema discriminatório. Mas, principalmente, porque minha filha de 12 anos viu sua entrevista na televisão e me perguntou se era verdade que eu havia expulsado um homem de uma loja por causa da cor da pele dele, continuou, com lágrimas escorrendo livremente agora. Percebi que não poderia mais ser esse exemplo para ela, que precisava mostrar que reconhecer erros e buscar reparação é mais importante que qualquer emprego ou status. Elisa, com sua vasta experiência em casos de discriminação, percebeu imediatamente o valor jurídico daquele testemunho. Amanda, você estaria disposta a registrar oficialmente essas informações? Isso implicaria impossíveis consequências legais para você, mas também fortaleceria enormemente o caso contra práticas discriminatórias institucionalizadas, explicou a advogada, detalhando como um depoimento formal poderia transformar a natureza do processo, elevando-o de um caso individual de discriminação para uma acusação muito mais grave de racismo institucional sistematizado. Amanda hesitou apenas por um momento antes de assentir firmemente. Estou disposta a enfrentar as consequências dos meus atos. Minha filha precisa aprender que fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas é sempre necessário, respondeu, com uma dignidade que surpreendeu Paulo, que começava a enxergá-la não apenas como perpetradora, mas também como vítima de um sistema perverso que explorava vulnerabilidades e naturalizava a discriminação em todos os níveis hierárquicos. Aquela revelação inesperada mudava completamente o panorama da reunião que estava prestes a acontecer com Ricardo Mendes e os executivos da Esplendor. Paulo e Elisa tiveram apenas alguns minutos para redefinir sua estratégia antes de serem chamados para a sala de conferências, onde foram recebidos por um grupo visivelmente tenso, composto pelo proprietário, 3 diretores e 2 advogados corporativos. O clima inicial era de aparente conciliação, com Ricardo reiterando o compromisso da empresa com as mudanças propostas e demonstrando abertura para negociar os termos adicionais sugeridos por Paulo. Acreditamos que este caso, apesar de profundamente lamentável, representa uma oportunidade de transformação não apenas para o Esplendor, mas para todo o setor de luxo brasileiro, afirmou o empresário, com a eloquência estudada de quem estava cuidadosamente preparado para aquela negociação delicada. Paulo ouviu atentamente a apresentação inicial, mantendo uma expressão neutra que não revelava a bomba informacional que estava prestes a detonar. Quando finalmente chegou sua vez de falar, começou de forma calma e medida. Senhores, aprecio a aparente disposição para transformar este incidente em uma oportunidade de mudanças estruturais. No entanto, novas informações chegaram ao meu conhecimento esta manhã que alteraram fundamentalmente minha percepção sobre o caso, anunciou, notando imediatamente a tensão que se instalou na postura dos executivos.
Acabo de me encontrar com Amanda Torquato, que revelou detalhadamente como foi treinada sistematicamente para discriminar clientes negros e de classes sociais menos privilegiadas, usando pretextos como código de vestimenta, para esconder práticas explicitamente racistas, continuou, observando o rosto de Ricardo empalidecer visivelmente enquanto os advogados corporativos trocavam olhares alarmados. Mais grave ainda, Amanda me mostrou documentos que comprovam que a empresa planejava usá-la como bode expiatório, enquanto mantinha intactas suas práticas discriminatórias, prosseguiu Paulo, sua voz ganhando firmeza à medida que expunha a dimensão da hipocrisia corporativa que agora se revelava. Diante dessas novas evidências, que serão formalmente registradas ainda hoje, preciso informar que nossa negociação precisa ser completamente redefinida. Não estamos mais falando de um incidente isolado que requer correção, mas de um sistema institucionalizado de discriminação racial que demanda a responsabilização criminal dos envolvidos, concluiu, enquanto Elisa distribuía cópias das fotografias dos documentos fornecidos por Amanda, incluindo o termo de confissão forjado e e-mails internos que discutiam explicitamente estratégias para filtrar clientes indesejados sem deixar evidências de discriminação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado finalmente por um dos advogados corporativos que tentou desqualificar o testemunho de Amanda como o relato não confiável de uma funcionária descontente buscando vingança. Paulo, que normalmente evitava confrontos, sentiu uma indignação crescente com aquela tentativa descarada de desacreditar alguém que havia demonstrado coragem ao admitir seu papel em um sistema opressivo. Senhor, Amanda não está buscando vingança, está buscando redenção, algo que sua empresa claramente desconhece, respondeu firmemente, surpreendendo a si mesmo com a contundência de suas palavras. Ela comparecerá hoje ao Ministério Público, acompanhada por mim e minha advogada, para registrar seu depoimento formalmente, sob juramento e com todas as consequências legais que isso implica. Acho difícil acreditar que alguém se submeteria voluntariamente a tal escrutínio apenas por descontentamento profissional. Ricardo Mendes, percebendo a gravidade da situação e a fragilidade da posição da empresa diante das novas evidências, dispensou os advogados corporativos com um gesto firme e pediu alguns minutos a sós com Paulo e Elisa, um pedido incomum que surpreendeu a todos na sala, incluindo seus próprios diretores. Quando apenas os três permaneceram na sala, o empresário desmoronou visivelmente, abandonando a fachada polida que mantivera até então. Senhor Ferreira, a verdade é que eu sabia, admitiu, com uma sinceridade crua que contrastava dramaticamente com seu discurso anterior. Não dos documentos específicos ou da manipulação de Amanda, mas das práticas discriminatórias. Elas existem desde a fundação da empresa, iniciadas pelo meu pai e naturalizadas ao longo de décadas a ponto de se tornarem invisíveis para mim, parte do DNA do negócio que nunca questionei profundamente, confessou, revelando como o racismo institucional se perpetuava através de gerações de gestores que normalizavam práticas discriminatórias como simples estratégias comerciais. A confissão inesperada de Ricardo criou um momento de inflexão crucial naquela negociação, transformando-a de um embate adversarial em uma possibilidade genuína de transformação. Senhor Mendes, sua admissão é um primeiro passo importante, mas insuficiente, respondeu Paulo, após alguns momentos de reflexão. O que faremos a partir daqui definirá não apenas o futuro da Esplendor, mas possivelmente de todo o setor de luxo brasileiro, continuou, propondo então uma abordagem revolucionária. Ao invés de um processo judicial tradicional que poderia resultar em indenizações financeiras e danos reputacionais significativos, mas provavelmente limitados em seu impacto transformador, Paulo sugeriu uma parceria inédita entre a empresa, o Ministério Público e organizações antirracistas para desenvolver um programa abrangente de transformação não apenas da Esplendor, mas que servisse como modelo para todo o setor de comércio de luxo. O que estou propondo é transformar este caso em um precedente histórico de como empresas podem reconhecer, reparar e superar práticas discriminatórias enraizadas, explicou Paulo, detalhando sua visão. A Esplendor assumiria publicamente suas práticas passadas e se comprometeria com um pacto de transformação supervisionado por um comitê independente, que incluiria, além dos especialistas já mencionados em sua contraproposta original, representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. A empresa financiaria não apenas programas internos de diversidade, mas também pesquisas acadêmicas sobre racismo no comércio de luxo e campanhas educativas nacionais sobre discriminação racial no ambiente comercial.
Além disso, estabeleceria um fundo de apoio jurídico para vítimas de discriminação racial em estabelecimentos comerciais, garantindo que pessoas sem recursos para contratar advogados pudessem buscar reparação quando enfrentassem situações semelhantes. Ricardo ouviu a proposta com crescente interesse, percebendo nela uma oportunidade não apenas de mitigar danos, mas de reposicionar completamente sua empresa em relação a questões raciais. É uma abordagem ambiciosa e desafiadora, Sr. Ferreira, mas também potencialmente transformadora em um nível que jamais considerei, admitiu, visivelmente impactado pela visão apresentada. Precisarei de algum tempo para consultar meus sócios e a diretoria, mas posso adiantar que pessoalmente apoio integralmente essa direção. Se vamos enfrentar este problema, que o façamos de forma corajosa e definitiva, concluiu, estendendo a mão para Paulo em um gesto que simbolizava não apenas o possível encerramento de um conflito individual, mas o início de uma aliança estratégica para combater práticas discriminatórias sistêmicas, uma evolução extraordinária do caso que ninguém poderia ter previsto quando Paulo foi humilhantemente expulso da loja por supostamente usar chinelos inadequados. O restante daquele dia transcorreu em um turbilhão de atividades, o depoimento formal de Amanda no Ministério Público, que durou quase 5 horas e incluiu detalhes minuciosos sobre as práticas discriminatórias da Splendor e de outras joalherias de luxo onde havia trabalhado anteriormente, uma reunião emergencial com o procurador Fernando Albuquerque, que reconheceu imediatamente o potencial transformador da proposta de Paulo para estabelecer um novo paradigma no combate ao racismo institucional. E, finalmente, um encontro com representantes de 3 importantes organizações antirracistas para apresentar a ideia do Comitê de Supervisão Independente, que foi recebida com entusiasmo cauteloso e valiosas sugestões para fortalecer os mecanismos de accountability. Ao final daquele dia extraordinário, enquanto voltava para casa exausto mas profundamente realizado, Paulo recebeu uma mensagem de Ricardo informando que a diretoria da Splendor havia aprovado unanimemente sua proposta, comprometendo-se formal e publicamente com o pacto de transformação nos exatos termos sugeridos. Além disso, o empresário comunicava uma decisão pessoal que havia tomado, afastaria-se temporariamente da presidência executiva para dedicar-se integralmente à implementação do programa antirracista, passando o comando operacional da empresa para uma executiva negra contratada de um grande conglomerado internacional, conhecida por seu trabalho. Após dias de reflexão, Paulo decidiu que não deixaria aquele episódio ser apenas mais um exemplo de racismo velado. A memória da humilhação ainda queimava em sua mente, mas ele também reconhecia a força que vinha da indignação. Com o apoio da advogada Elisa Mendonça, ele ingressou com uma ação judicial contra a joalheria Splendor, não apenas em busca de reparação financeira, mas por justiça e transformação. A denúncia recebeu grande repercussão mediática, levantando debates importantes sobre discriminação racial e o preconceito social disfarçado de políticas internas. Enquanto a batalha judicial se desenrolava, Paulo tornou-se uma voz ativa na luta antirracista. Ele foi convidado para participar de programas de entrevistas, debates e até mesmo para palestras em universidades. Suas palavras, sempre carregadas de emoção e firmeza, tocaram corações e abriram mentes. A exposição trouxe um misto de apoio e críticas, mas Paulo estava determinado a usar sua experiência para provocar mudanças reais. A loja Splendor, por sua vez, enfrentou consequências severas. A pressão pública e o boicote de milhares de consumidores obrigaram a empresa a emitir um pedido formal de desculpas e anunciar um plano de ações para combater a discriminação em suas práticas comerciais. O CEO da marca afirmou em um comunicado que iniciaria programas de treinamento antirracista para seus funcionários e estabeleceria um canal exclusivo para denúncias de preconceito. Mas para Paulo, as palavras não bastavam, ele queria ações concretas e monitoradas. Com o andamento do processo, a investigação revelou uma prática sistêmica de discriminação em diversas lojas da rede. Ex-funcionários testemunharam sobre treinamentos informais onde eram instruídos a identificar e afastar clientes que não aparentassem ter perfil adequado. Essas revelações fortaleceram o caso de Paulo, tornando-o um símbolo de resistência contra a desigualdade. Enquanto a batalha judicial continuava, Paulo seguiu com seus projetos arquitetônicos. O compromisso com a revitalização das comunidades carentes manteve-se como sua prioridade. E a notícia da conclusão do seu projeto na favela trouxe um sentimento de realização genuína.
Ver as famílias recebendo suas novas moradias foi um lembrete poderoso de que seu trabalho tinha um impacto direto e positivo na vida das pessoas. Com o tempo, a decisão judicial foi anunciada, a joalheria Esplendor foi condenada por discriminação racial e obrigada a pagar uma indenização substancial. Mas, mais importante que o valor financeiro, foi a obrigação imposta pelo tribunal para que a empresa implementasse um programa de inclusão e diversidade, com fiscalização contínua. Além disso, a loja foi obrigada a financiar iniciativas sociais voltadas para a promoção da igualdade racial. Paulo decidiu destinar parte da indenização para criar uma ONG dedicada a oferecer assistência jurídica gratuita para vítimas de racismo. A organização, batizada de Vozes de Justiça, tornou-se uma referência na luta contra a discriminação, oferecendo suporte emocional, jurídico e educacional para aqueles que, como Paulo, enfrentaram o peso da intolerância. Sua trajetória inspirou muitos. Histórias de resistência começaram a surgir com mais frequência, e o movimento antirracista ganhou ainda mais força. Paulo sabia que a luta não terminava ali, mas cada pequena vitória pavimentava o caminho para um futuro mais justo e igualitário. Em um almoço especial com Dona Conceição, Paulo finalmente entregou o presente que desejava desde o início. Não era uma joia, mas um colar artesanal feito por uma comunidade quilombola que havia sido beneficiada por um dos projetos sociais financiados pelo Esplendor. Esse tem um valor muito maior, mãe, disse ele, com os olhos marejados. Enquanto a mãe o abraçava, Paulo sentiu a força ancestral de sua luta. Ele compreendia que sua dor não havia sido em vão. A justiça não era apenas um conceito abstrato, era construída dia após dia por aqueles que se recusavam a se calar. E Paulo, com sua dignidade inabalável, era a prova viva de que a resistência transformava não apenas vidas, mas também sistemas inteiros. E assim, com esperança renovada e determinação inabalável, Paulo seguiu em frente, sabendo que sua história ecoaria como um poderoso lembrete de que ninguém deveria ser definido ou limitado pela cor da sua pele. A verdadeira essência de cada ser humano não estava no que vestia, mas na força de seu caráter e na coragem de sua luta por um mundo mais justo.